Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast AV Toledo. Já convidamos você aí a compartilhar esse link com seus amigos, com quantas pessoas você conseguir, porque hoje o papo é muito bom. Vamos falar sobre missões. Antes do bate-papo, solta a vinheta. Legal, como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre missões e quem está aqui conosco é a nossa querida Vanessa França. Ela é a missionária da nossa casa aqui, né? Vanessa, boa noite, se apresenta pro pessoal aí, fala um pouquinho de você, dá um salve pra galera que está nos assistindo em casa aí. Boa noite. Bom me apresentar, né? Me chamo Vanessa França, tenho servido aqui nessa casa já faz mais de 10 anos. Bom, eu sou engenheira civil, tenho servido em campo missionário com a minha profissão, com engenharia civil. Como o tema hoje é missões, né? Então, explicando um pouquinho essa parte da minha vida, eu sirvo em uma base missionária. Essa base missionária é chamada Celeiro Missões e se encontra em Balneário Camboriú. Legal. E lá eu tenho servido com um braço da base, né, que é o braço chamado Celeiro Obras. Então, a gente serve outras bases missionárias com projetos de arquitetura e engenharia. Que joia. Então, quer dizer, a tua profissão, ela é uma desculpa para cumprir o teu chamado, então, nessa terra. Exatamente. Legal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre missões, né? Vanessa, como tu mesmo disse, você tem uma certa experiência, né? Talvez aqui da nossa igreja local, hoje em Toledo, talvez você seja a pessoa, né, que tem uma base, tem propriedade para falar sobre isso, né? E eu creio que vai agregar muito, né? Que legal. Missões é show de bola, né? A própria palavra diz lá em Mateus 28, né? Jesus, ele deixa para nós a grande comissão. Ide, pregue o evangelho a todas as nações, batizem, ensinem, né? E aí ele até termina dizendo assim, olha, vão firme, né? Porque eu estarei com vocês até o final dos tempos, né? A gente sabe que nós, então, como cristãos, como filhos de Deus, né, nós temos essa missão de ensinar as pessoas, né, de conduzi-las por esse caminho de Jesus, né, da palavra, conduzi-las por esse caminho da salvação. O batismo em si, ele é apenas um memorial, né, digamos assim, a cereja do bolo, né, daqueles que conheceram o evangelho e nasceram de novo, né. Mas, resumindo então, né, Vanessa, nós como filhos de Deus, a nossa missão nessa terra é formar pessoas parecidas com Jesus, ou formar Cristo na vida das pessoas. Até tem uma frase aqui, que Spurgeon diz assim, ó, todo cristão é um missionário ou é um impostor. O que você me diz sobre isso? Essa frase é forte. Ela é pesada, é aquela que dá um tapa na cara, né? Porque, realmente, quando a gente... nós, como cristãos, quando a gente se expõe ao evangelho, a gente ouve isso do Senhor, né? Essa missão de vão por todo mundo e preguem o evangelho, né? Isso é para todos nós. Então, a gente seria impostor se a gente não fizer isso, né? Se a gente não pregar o evangelho, não fazer discípulos, não batizar, isso não é bíblico. Então, nós seríamos com certeza impostores. Legal. E hoje você não é uma impostora, né? Porque você tem, né, cumprido esse chamado, né? Você tem servido ao Senhor, né? Como você mesmo falou aí com a sua profissão, enfim, né? Quando que você descobriu esse chamado? Qual foi a primeira vez que você olhou e falou, uau, o que é isso? Né? Como é que começou isso na sua vida, Vanessa? Foi algo muito natural, assim. O Senhor, ele já colocou isso no meu coração desde que eu nasci, assim. Certo. Por eu ter vindo de a minha vida foi um milagre, né? Então,
Quando eu era bebê, eu tive esse milagre. Eu tinha um cisto embaixo do braço. Então, graças a Deus, eu fui totalmente curada. E, através disso, a minha família e minha mãe, em específico, orava sobre mim em relação a isso. No momento ali, antes da cura, eles oraram e me colocaram, né, em missões mesmo. A minha mãe me colocou à disposição quando ela orou. E realmente ela me contava essa história. Depois que eu fui curada, ela me contava: olha, filha, eu orei por você e eu te coloquei para você fazer realmente aquilo que Deus tem para sua vida, né? E sempre, sempre, sempre estava no meu coração, queimando, sabe? Missões havia queimado no meu coração desde que eu cresci, assim. E meu avô também era missionário, então eu vivi em um contexto, né, que isso era algo muito comum, assim. E o comum no sentido bom da palavra, né? Porque a gente via, quando eu era criança, eu via pessoas aceitando a Jesus e aquilo me deixava muito, muito empolgada. Porque aquilo era a vida, sabe? As outras coisas eram detalhes, mas quando eu olhava isso, as pessoas aceitando Jesus, aquilo me empolgava. E saber que em outros lugares existiam tantas pessoas que não conheciam o Senhor, acho que isso foi me queimando mais no meu coração, sabe? Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Que legal. E você falar sim para isso que queimava no coração, porque na verdade, assim, não basta só queimar, né? Uau, nossa, que legal, né? Mas precisa dar esse passo. Deve ter sido um desafio, porque sai totalmente da zona de conforto, né? Como é que foi isso daí? O sim... Eu lembro que, sabe aquelas orações de final de culto, quando a pregação era sobre missões, e tem aquela oração: quem vai querer vir aqui e dizer eis-me aqui, né? Vem aqui na frente. Eu sempre ia, toda vez. Então, acho que eu disse sim muitas vezes. Mas, realmente, não é confortável, né? Mas eu tenho aprendido nos meus anos como cristã é que a vida cristã não é confortável. Então, qualquer sim que eu disser, ele não vai ser confortável, né? Então, mas é a melhor coisa que a gente tem para fazer. Que legal. Você sabe o que eu estava pensando, Vanessa? Estava aqui ouvindo, né, você se apresentando e falando que você usa a sua profissão em prol, né, a essa causa tão nobre que é a implantação do reino de Deus nessa terra, né? A evangelização das pessoas. E eu estava pensando aqui que muitas vezes as pessoas pensam assim: mas isso é só para quem trabalha integral, né? Aí a pessoa está separada, é a vida dela, o trabalho dela, isso daí. Quer dizer, com esse teu testemunho, não tem desculpa. Deus pode nos usar com os dons e talentos que Ele nos deu. É verdade ou não é? Com certeza, com certeza. A gente não precisa paralisar todos os dons e talentos, né, pensando: eu vou para missões, então eu não vou ser médico, eu não vou ser advogado, não, porque eu estou indo para missões, eu tenho isso no meu coração. Na verdade, não. Na verdade, em todos os locais precisam disso, sabe? Você tem algo nas suas mãos para você abençoar aquelas comunidades, e através daquilo o nome de Jesus vai ser exaltado, né? Então, é muito importante, assim, nós sempre pensarmos que todas as coisas, elas atuam num conjunto, né? É que a gente tem a mania, acho que isso é todo humano, né? Sim. Tem a mania de colocar em caixinha. Certo. Então, se eu tenho vocação de ir para o campo missionário, então eu não posso fazer faculdade. Não, você tem que fazer, porque é tão importante, até mesmo para você ter abertura em outros locais, sabe? Tem locais que não vão te receber como missionário, mas eles vão me receber como engenheira, né? E daí eu vou entrar como missionária, porque, na verdade, é isso que nós somos, né? É interessante, né? E dá para aplicar, né, Vanessa, no contexto local também, né? Com não certeza. É só para fora. Não. Vamos usar o nosso exemplo Toledo, né? Poxa vida, uma pessoa, um farmacêutico pode usar a sua farmácia como campo missionário. Exato. Um autônomo pode usar o seu serviço, né, como um campo missionário, né? Então, quer dizer, nós temos esse chamado de missão integral em todo o tempo, a nossa vida, né? Com certeza. E até mesmo na nossa área, assim, de engenharia e arquitetura, a gente tem muitas reuniões com os clientes, né? Certo. Então, um dos testemunhos, assim, que eu vejo é que várias vezes a gente tem abertura para falar de Jesus nas nossas reuniões. Ou
até mesmo no projeto, porque um projeto que eu entrego, ele pode ser um projeto que ele tem uma mensagem atrás dele, sabe? Ele pode, como por exemplo, a sustentabilidade, né? Eu posso usar a sustentabilidade por quê? Porque como cristão, nós somos mordomos dessa terra. Então eu posso contar essas histórias enquanto eu tô contando sobre o projeto. Então sempre é um caminho, sabe? É sempre um caminho pro evangelismo. Então a nossa profissão com certeza é um caminho. E eu tenho um amigo que ele é missionário no Rio de Janeiro. Ele, inclusive, ele é estrangeiro. E ele veio para cá como missionário e ele não trabalha, né? Ele não trabalha, vamos dizer assim, secularmente. Sim, sim. Ele tá ali na base. Integral, né? Integral. E um dia ele falou pra mim, Vanessa, às vezes eu queria tanto estar no seu lugar. Porque você tá tendo contato com outras pessoas que não estão ali dentro da base, sabe? E daí, às vezes, ele tinha essa dificuldade, né? Porque ele queria conhecer as pessoas, mas como que eu vou conhecer? Né? Então, a gente tem isso também, graças a Deus, né? Essa possibilidade de ter várias pessoas que não são cristãos chegando ali. Que legal. Quando eu ouço um relato como esse aí, né? Eu percebo a infinita sabedoria de Deus, né? Deus, ele levanta pessoas específicas para locais específicos. Com certeza. Né? Então, quer dizer, tem pessoas que são separadas mesmo para estar integral, porque precisa, necessita, Exatamente. né? Mas tem pessoas que são separadas, chamadas, né? E Deus vai colocando em pontos específicos, né? Para que ali, né, possa o evangelho entrar, né? Isso é muito legal mesmo. Atos capítulo 1, versículo 8, né? Um texto muito impactante da palavra, aonde o Senhor, ele dá uma promessa, né, de que nós receberíamos poder do Espírito Santo, né, para sermos testemunhas dele, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Esse era o contexto do momento ali da ascensão de Jesus, né? Trazendo para um contexto nosso, porque a missão continua, o chamado continua, né? E o mesmo poder continua sobre nós. No nosso contexto hoje, Vanessa, onde seria? Né? Onde seria Judéia, Samaria, confins da terra? Onde seria? Vamos colocar no contexto, então, do local, Judéia local, aqui, onde nós estamos, nós precisamos pregar o evangelho. Existem muitas pessoas que não conhecem, né? Existe uma porcentagem grande que não conhece o Senhor. Às vezes já ouviu o nome de Jesus, mas não conhece Jesus na sua essência. Então, aqui, na nossa nação, no Brasil, o Brasil é completamente necessitado de missionários, né? Existem povos não alcançados no Brasil ainda. Sim. Então, Brasil, nossa nação e os confins. Todo mundo, né? Então, e é interessante que nesse versículo ele não fala ou, né? A Judéia ou Samaria ou confins. É vírgula e e. Ou seja, os três eles são englobados, né? Não tem um mais importante do que o outro. Todos têm importância. Sim, legal. É muito, muito interessante isso, né? Porque esse texto, ele vem quebrar alguns paradigmas que algumas pessoas ainda têm, né? Missões, lá na África, lá nos povos indígenas, né? E talvez todo local onde Deus permite que nós estamos é o nosso campo missionário. Com certeza, né? Com certeza. Deus, ele não coloca a gente por acaso em locais específicos, né? E é uma frase que eu conheço, que eu acho bem, bem interessante, assim, que é: todo coração com Cristo é um coração missionário. Certo. E um coração sem Cristo é um campo missionário. Então, o campo missionário são aqueles que não conhecem a Jesus. Então, pode ser aquele que está do meu lado, o meu vizinho, ou lá fora. Aí vai de eu entender e ter a sensibilidade de o que Deus tem para mim, em específico, né? Exato. A minha vocação específica. O chamado é o mesmo para todos, mas a vocação é específica. Então, a gente... Porque, assim, lá fora vão ter idosos, vão ter crianças, vão ter casais. Então, se você tem uma vocação para fora, mas não cuida dessas pessoas aqui, como que você vai cuidar de uma criança lá fora, por exemplo? Ou, se você não tem a vocação para fora, mas você está aqui, então você precisa estar, né? Nós, não só você, nós precisamos estar agindo, né, com o evangelho, assim, com a mensagem do evangelho. Você sabe que todas as coisas, assim, situações que acontecem na minha vida que não estavam planejadas, eu costumo fazer uma oração antes de ir, né? Por exemplo,
alguém ficou doente, preciso ir no hospital, preciso, né? Não consegui pagar uma conta pelo telefone, então eu preciso de uma fila de lotérica. Essas coisas, né? E você sabe que eu tenho pegado o costume de falar assim, bah, Deus, então por que eu tô aqui? Então usa-me, né? Se for para, né, para ser um canal teu, talvez é isso que todos nós, filhos de Deus, precisamos ter, essa sensibilidade do coração, com Senhor, certeza, né? com certeza. E esse amor, né, por vidas, independente de onde for. E é tão importante, porque hoje na nossa igreja local, né, a gente tem tantas pessoas aqui que a gente pode cuidar, a gente pode amar. E através dessas pessoas, outras que são do conhecimento delas vão conhecer o Senhor. E outras pessoas também vão ter essa vocação de ir, né? Então, percebe que é um contexto muito... É todo mundo junto, né? É uma igreja realmente universal. Então, acho que a gente tem que amar o local que o Senhor nos colocou, né? Porque se o Senhor nos colocou, não é à toa. Não é à toa que a gente nasceu aqui. E entender quais são os tempos, né? As estações, assim, para nós. Legal, bacana. O que Jesus quis dizer com id, Vanessa? Com id? Então, eu gosto da tradução da King James que fala indo. Eu gosto muito do indo, porque o indo também seria id, né? Só que o que acontece? O indo é enquanto eu estou, né? Aqui na Terra, eu vou indo e vou pregando o Evangelho. Então, não é uma coisa só para o futuro, né? Porque às vezes a gente lê o id, não é o significado, mas às vezes a tendência é id por todo mundo. Um dia eu vou. Né? Ou um dia eu faço uma viagem missionária e vou lá e prego para todo mundo. Mas é indo mesmo. Então, aonde eu estou indo, eu vou pregar o Evangelho, sabe? Aonde eu estou indo? É aqui em Toledo, é indo para a lotérica, é indo para o trabalho, é indo, se eu for para fora, se eu for, sei lá, para a Amazônia, eu vou estar pregando o Evangelho. Aonde eu estiver indo. Eu gosto desse contexto. Nós, como igreja aqui, né, acho que é bem importante fomentar, tu falou em contexto de igreja local, né? Nós estamos em um trabalho missionário, né? Com certeza. As ações da igreja também podem ser consideradas, né? Por exemplo, né, hoje nós temos as nossas classes bíblicas, temos os nossos pequenos grupos, né? E temos as nossas faixas etárias. Você, inclusive, é líder da faixa etária de adolescentes, né? Você tem fomentado isso nessa próxima geração? Porque eu acho que uma das coisas importantes, uma das tarefas nossas é deixar um legado, preparar a próxima geração para cumprir esse chamado. Quais têm sido as ações assim com os adolescentes em relação a esse assunto? Assim, como é que vocês estão semeando isso no coração deles? As ações... É que eu acho que a gente tem mensagens que elas são tão naturais em nós que a gente acaba sempre falando sobre isso, Legal. né? Mas as ações que a gente tem fomentado é realmente mostrar as realidades de missões. Então, até aqui, né? De mostrar as realidades. Quais são... o que os adolescentes eles estão vivendo aqui em Toledo, sabe? Qual que é... Porque quando a gente vai evangelizar um grupo, a gente precisa entender aquele grupo. Exato. Né? Então, de entender quais são as necessidades aqui em Toledo, mas também de fora. Eu gosto muito de mostrar o fora, porque para os adolescentes desde pequenos, eles terem essa noção do todo, sabe? Legal. Então, de que nós somos totalmente privilegiados por ter uma igreja local. E existem pessoas que não têm, sabe? Que não têm ninguém do lado para falar alguma coisa. Então, de estar orando também. Esses dias a gente fez uma lista de oração dos povos não alcançados, em que cada um pegou um povo para orar. Então, orar, conhecer as culturas, sabe? Então, essa tem sido a estratégia, assim, de mostrar, de sempre estar mostrando para gerar esse fogo no coração. E aqueles que são vocacionados, eles vão. No momento que puderem, eles vão. Que legal. Conta pra gente algumas experiências assim que foram marcantes pra sua vida, assim, né, no campo missionário, algumas coisas assim que impactaram a sua vida, porque eu acho que quando a gente aceita o sim, quando a gente vai, a gente começa a ver milagres, sinais, maravilhas, né, vidas sendo transformadas, que aquilo que é o mais importante, né? Conta pra gente aí algumas experiências aí. Nossa, é difícil de pensar em uma, né?
Mas, graças a Deus, assim, é um privilégio mesmo. O Senhor me levou para alguns lugares aqui pelo Brasil. Então, desde o sul até o norte, Amazônia, Nordeste, Pantanal, ali no Mato Grosso, Bolívia. E nós fomos ali com o intuito de realmente servir missionários que estavam naquele local, né? Certo. Porque às vezes a gente tem um quê de super-herói, né? Mas existem pessoas nesses locais nesses locais que nós fomos, já fazendo algo. Então a gente foi ali abençoar aquelas pessoas e poder servir com elas, sabe? Ajudar em alguma coisa. Tipo, chegar lá e falar, olha, o que vocês precisam? A gente vai ajudar. E uma das experiências que foi bem marcante, assim, pra mim, foi no Nordeste, quando nós fomos no sertão nordestino, no estado de Alagoas, e nós estamos no IRIS, né? O IRIS é uma base, o IRIS Global, que tem base pelo mundo todo, inclusive lá no sertão. Então, eles têm projetos com ciganos. E esses ciganos, eles têm um clã um pouquinho afastado da cidade de São José da Tapera. Certo. Então, nós fomos para lá e nós fizemos um trabalho, assim, com as crianças, né? Porque nós não, né? Nós ajudamos no trabalho, mas essa base já estava fazendo há algum tempo, alguns meses isso, de ir lá toda semana e levar desenhos para as crianças fazerem, pintarem, falar histórias bíblicas para as crianças, né? Então, eles só tinham acesso às crianças, a princípio. Certo. Eles não tinham acesso às mulheres e os adultos, né? Não tinham. Então, no decorrer, eles foram conseguindo ter um pouquinho de acesso. Então, como que eles faziam? Eles tinham um grupo de mulheres, porque lá nos ciganos, as mulheres e os homens, eles não ficam muito juntos. Então, tinha um grupo, tipo um pequeno grupo. Olha só, igual a igreja local, né? Um pequeno grupo de mulheres, um pequeno grupo de homens e as crianças. Certo. Então, através das crianças, eles tiveram acesso às mulheres e os homens. Só que ainda estava separado, sabe? E no dia que a gente foi, nossa, eu fiquei tão feliz, fiquei muito feliz. Porque no dia que a gente foi, aconteceu isso, tinha os grupos. Só que as mulheres e os homens começaram a ir perto, ali onde estavam as crianças. E daí nós pegamos e começamos um culto, né? Louvor, palavra e tudo. E até então, os homens ciganos, eles são muito duros, assim. Então, eles ficam, assim, em pé de longe. As mulheres já estão ali mais perto, mas eles ficam em pé de longe. E teve um momento de ministração. E os homens começaram a descambar chorando. E eu fiquei tão, tão impactada, por quê? Começa pelo fato de que, através das crianças, né? As crianças foram à porta ali, para que os missionários pudessem entrar. Então, os missionários diziam, a gente vai vir aqui para brincar com eles, né? E o evangelho sendo ali. Entrando. Então, e começou a entrar pelas mulheres, pelos homens. E quando pensa que não, todos eles estavam em união ali, como igreja mesmo. Certo. Recebendo o Senhor. Então, para mim, foi muito impactante ver aquela comunidade se colocando, assim, se rendendo para o Senhor, sabe? Sabe quando o coração, ele tá de pedra, ele começa a amolecer? Eu vi isso com os meus olhos, eu vi o poder, assim, da cruz, sabe? Foi muito, muito lindo. Que legal. Já aconteceu de vocês tentarem entrar em algum contexto, assim, e não, aqui não... Tem contexto não, às vezes pessoas, né? Às vezes as pessoas ficam, não, né? Só que é interessante porque as pessoas anseiam por Jesus. Elas não conhecem, mas elas anseiam. Então, às vezes a gente que fica com receio de ir, né? Ele não vai. Mas quando a gente vai, ele, sim, por favor, ora por mim. Olha que legal. Sabe? Então, existia um contexto que a gente foi, que daí foi mais diferente, assim. Foi o mais diferente que eu passei. Que nós fomos até o Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. E lá nós tivemos acesso a um ponto de tráfico, né? Então, ao traficante mor, assim. Então, nós fomos até lá. E foi o contexto mais diferente, assim, que a gente passou. Porque era uma rua, né? Uma rua bem estreita, assim, com muita... Sabe aquela cena de Tropa de Elite? Sim.
Então, aquela cena, e nós chegamos até ele e pudemos orar com o traficante da Olha comunidade. Então, aquilo pra mim foi bem marcante, assim. E olha só, às vezes, se a gente for parar pra pensar, não, ele nunca vai abrir as portas. Mas quando nós enviamos mensagem, através do missionário lá da comunidade, ele falou assim, não venham, a gente vai até fazer um cachorro quente pra vocês. Olha só. Então, a gente teve um convite do traficante, sabe? Glória a Deus, que as trevas, tipo, ficando pra trás, Sim, né? com certeza. A gente, o nome de Jesus sendo exaltado. Então, foi muito, muito lindo Que essa legal. experiência. E em contexto mundo agora, assim, né? Quais são os números, os dados, assim? Há muitos povos ainda a serem alcançados. Digamos assim, como está, se é essa palavra que a gente pode usar, né? A realidade. É a realidade, ou como está o avanço do evangelho no contexto mundo? Sim. Então, graças a Deus, hoje o Brasil tem sido um celeiro de missionários. Amém. Então, existe esse avivamento no Brasil. É muito, muito incrível, assim, o que está acontecendo. O trabalho é bastante, tem Sim. muito trabalho, né? Mas os campos estão brancos. Né? Isso é bíblico, assim. Então, eu até trouxe aqui alguns pontos para eu não esquecer, porque são números e a gente vai esquecendo. Legal. Mas o que são os povos não alcançados, né? Um contexto geral. Os povos não alcançados, eles têm, no máximo, 2% de cristãos naquele lugar. Então, tem povos que não têm nada, 0,01%, e tem alguns que têm 2%. Só que, nesses povos, o que acontece? Eles são... talvez o governo não deixa missionários entrarem, perseguidores, né? Existe isso. Mas, às vezes, são povos mais pobres, com dificuldade no local, então não é tão atrativo, sabe? Para os missionários irem, porque é difícil. Sim. Então, acaba sendo que os povos não alcançados, eles não têm números de cristãos, eles não estão sendo discipulados, né? Então, eles precisam de ajuda externa. Por quê? Um povo... Eu vou dar o exemplo do Brasil. Que eu gosto de pensar nesse exemplo. O Brasil um dia foi totalmente não alcançado, certo? Então, chegou um tempo que missionários estrangeiros tiveram que vir para cá. Para quê? Para discipular, para falar de Jesus, capacitar. E hoje, nós, como brasileiros, a gente está fazendo o trabalho, não é verdade? Então, precisou de ajuda externa. Então, um exemplo são os da Assembleia de Deus, né? Certo. O Gunnar Wingre e o Daniel Berg, eles foram missionários que vieram da Europa, vieram para o Brasil, e eles vieram, assim... com uma palavra de Deus, sabe? Uma mala e uma palavra de Deus. E vieram pra cá. E hoje, olha o tanto de igrejas que tem do sul até o norte do Brasil, e eu sou fruto deles. Sim. Porque eu vim do contexto dessa igreja, né? A minha família inteira se converteu na Assembleia de Deus. Então, olha que lindo isso, sabe? Um sim de 2 pessoas vieram pra cá. Então, são estrangeiros e vieram pra cá. Então, hoje, os povos não alcançados, eles precisam de ajuda estrangeira. Eles precisam da nossa ajuda. Por quê? Porque eles não têm lá pessoas o suficiente para fazer esse trabalho, sabe? Não tem uma comunidade, não tem uma igreja local, né? Então, olhando em números, nós temos 17 mil povos no mundo. E 7 mil povos são não alcançados. Certo. Então, é muita coisa, Sim. né? Povos, eu digo isso de povos, nem de pessoas. Então... 40% do povo mundial é não alcançado. 40%. Então, a gente... muita gente, né, É muita gente. Então, nós, como cristãos, e a gente entendendo o ID do Senhor, a gente precisa olhar para isso. 40% é muita gente. Então, assim, desses 40%, mais ou menos uns 80% tá na região ali da Ásia. Certo. Então, Índia, China, Paquistão, que são o quê? Budistas, hinduístas, muçulmanos, né? Essas religiões. Então, são religiões que acabam sendo politeístas também, certo. né? E essas religiões, elas também são perseguidoras aos cristãos. Então, existe esse detalhe, né? Então, um missionário, uma vez, ele fez como se fosse uma teoria, não uma teoria, mas para que a igreja pudesse olhar para aquilo, né? Então, ele fez uma faixa no global, assim, que é a faixa 1040, janela 1040. Certo. Então, essa janela, ela vai de 10 a 40 graus acima da linha do Equador, né? E nessa região, é a região onde tem povos não alcançados. Então, a igreja precisa, vamos olhar para a janela 1040. Então, nessa região tem ali toda essa porcentagem de pessoas que não conheceram o Senhor, né? Mas, às vezes a gente olha tudo isso, a gente fica um pouco assustado. Meu Deus, e como vamos? Mas
uma informação que é muito esperançosa para mim é que 89 mil cristãos, hoje, olhando para todos os cristãos, existe 89 mil por povo não alcançado. Então, a gente tem pessoas o suficiente para chegarem, sabe? E a gente anseia tanto pela volta de Jesus, então vamos enviar missionários, né? Vamos capacitar, vamos enviar missionários, e porque os povos não alcançados, eles estão ansiando, mas eles não têm com quem conversar. Se for olhar por números também, hoje 86% desses povos, eles nunca tiveram contato com um cristão pessoalmente. Olha só. 86%. É muita coisa, muita coisa. Então, existe essa necessidade. E não só do envio missionário, mas também de tradução bíblica, né? Esse é um outro ponto que é totalmente relacionado com os povos não alcançados. Então, a tradução bíblica hoje, ela é de extrema importância, porque a gente tem o privilégio de ter a Bíblia em português completinha, né? E existem povos que não têm nada, nenhum versículo. E tem uma organização que chama Wycliffe, que é uma organização super sólida, assim, de tradução bíblica, e eles têm até uma base na Amazônia. E eles fazem todo esse trabalho, assim. E um dado interessante, e bem triste, né? Mas que a gente precisa orar sobre isso, é que hoje 180 milhões de pessoas não têm um versículo traduzido na sua língua materna. 180 milhões. Então, tem a necessidade também de tradutores bíblicos, né? E a gente estava conversando sobre faculdades. Olha como que é importante, talvez, alguém que faz letras, né? Que tem essa facilidade. Nossa, vou servir nessa área, assim, que também é uma área que precisa, sabe? Eu acho que a gente poderia agregar nessas necessidades, né, Vanessa, a importância das ofertas missionárias também. Com certeza. Né? Porque, queira ou não queira, precisa se manter os missionários, né? Tem pessoas que são que podem usar da sua profissão, mas tem pessoas que são exclusivamente separadas por Deus para fazer cumprir aquele chamado em tempo integral. Sim. Não tem tempo, tipo, vou ser missionário de manhã e daí à noite vou trabalhar. Né? Exatamente. É muito trabalho, né? Exato. Então precisa-se, né? Então fica aí, né, um encorajamento para quando se ouvir, né, um apelo, digamos assim, de uma oferta missionária, né, algo nesse sentido assim, que não se feche o coração, porque são sementes que estão. Talvez a pessoa ela não tem o chamado de ir às missões, mas de alguma forma ela está ajudando. Com certeza, missões, né? Com certeza. Até porque esses missionários, eles vão precisar pagar aluguel, né? Eles têm uma família, filhos, os filhos precisam de roupas, precisam de alimento. E também as ofertas que vão para as bases, para os projetos que eles estão fazendo. Porque, como tu disse, o viver integral em missões, ele também é necessário para aqueles que foram vocacionados, extremamente necessário, porque é muito trabalho, sabe? A gente vai nas bases e a gente vê assim, meu Deus, às vezes não dá nem tempo de dormir, né? Porque é muita coisa, porque você vai... É um processo, assim, do zero, né? Exato. Com uma comunidade. Então, o sentido de financeiro é muito, muito importante, porque nós temos o privilégio, não é nem por, assim, nossa, eu vou ter que mandar, mas é o privilégio de que o nome de Jesus está sendo conhecido através daquelas pessoas e eu posso abençoar elas com um pouco que eu tenho, né? Eu acho que é interessante a gente desmistificar, né, que o missionário, quando ele vai para o campo, é só sentar ali, reunir o pessoal e pregar o evangelho. Não. Tem toda uma questão legal, acredito também, né, Vanessa, de documentações e tal, para que ali o projeto, o trabalho em si, fique dentro dos padrões da lei, né? Tem. E também, assim, não existe uma diferença de igreja e missão, né? Igreja e missão é tudo, é a igreja, né? Então, até teve uma experiência que eu estava no Pantanal, e lá no Pantanal, eles fizeram uma igreja só com o telhado, né? De madeira, assim, a estrutura, e só tinha telhado. Então, era uma igreja. Certo. Igreja do Pantanal, assim. E nós estávamos lá e tinha culto, né? Culto com o pessoal da comunidade. E daí, um momento, eu falei assim com uma guria que estava
perto e falei, nossa, a gente às vezes divide tanto a igreja e missão, mas isso é uma igreja local. Nós estamos em uma igreja local no Pantanal, Sim. né? Então, assim como nós temos necessidade na nossa igreja local aqui, existem igrejas locais em missões. Dentro de uma tribo na Amazônia, existe uma igreja local Com lá. certeza. Eu conheci uma igreja local em Jarauara, uma aldeia indígena, e que lá tem necessidades também, né? Assim como a gente tem aqui. Então, existem essas situações, assim, que a gente acaba não conhecendo, né? Sim, Por estar mais longe. exato. Mas é um trabalho que não é só reunir pessoas. Inclusive, lá no Pantanal, os meninos, eles têm levado o pessoal da comunidade, por exemplo, que é longe, né, o assentamento da cidade. E eles levam o pessoal para vender os produtos que eles estão cultivando, né? E vender os produtos. Aí a pessoa, será? O missionário faz isso? Faz isso, sabe? Então, o missionário, ele não é só sentar e falar Jesus te ama, sabe? É mostrar uma cosmovisão. E para você mostrar uma cosmovisão para uma pessoa, você não só fala, você mostra, você faz. Exato, né? Então, qual que é o impacto, né, em uma igreja que acaba aceitando, né, agora falando no contexto igreja mesmo, né, uma igreja local, enfim, que acaba aceitando esse chamado de Jesus, né, para ir à Judéia, Samaria, confins da terra, porque isso não só impacta onde vai chegar o evangelho, mas com certeza a base, aquele que envia, sim, também é impactado. Quais são os impactos numa igreja que tem essa visão missionária? Assim? Crescimento. Uma igreja que é missionária, ela cresce. Por quê? Porque o Senhor, ele abençoa, sim, né? E essa que é a ideia. A ideia é que o reino, ele cresça, né? Que o povo de Deus cresça. Então, se estão enviando missionários, se a igreja envia missionários, isso significa que é uma igreja que é ativa no reino. Legal. Né? Então, isso é muito impactante. O impacto das crianças, né, de conhecerem essa realidade, por exemplo, uma criança que está aqui, saber que existe uma criança igual ela, que brinca igual ela, mas que está com os pais em um outro lugar, falando de Jesus para outras pessoas, sabe? Isso já mostra para essa criança, já dá um outro ar, né? Um ar de igreja ativa, igreja que avança, sabe? Então, eu acho que o grande impacto de missões, de envio de missionários nas igrejas é esse, sabe? É um impacto que o evangelho, ele não é parado. O evangelho, ele flui, sabe? O evangelho, ele precisa ser levado. E então, essa visão do todo, porque Deus, ele vê o mundo de cima, né? Então, ele vê de uma forma universal. Então, olha que lindo as denominações, né? As igrejas locais olharem de uma forma universal. Isso é muito lindo. Legal. Conta mais uma experiência pra gente de campo missionário, assim. Mais uma experiência. Nossa, realmente é difícil de pensar, né? Agora, assim, pensando em mais uma experiência. Mas é uma experiência que foi bem marcante pra mim. Foi quando eu fui na tribo de Jarauara, né? Certo. Então, lá é uma aldeia que eles tiveram missionários por muitos anos morando com eles, né? E um trabalhar, assim, de 30 anos, né? Um trabalhar com aqueles indígenas. Então, eles moravam lá, eles conheciam casa por casa, conversavam um por um, sabe? E era uma família que morava lá, que morou por mais de 20 anos. Essa família, ela pôde compartilhar essa cosmovisão bíblica do que é uma paternidade através da família. Isso eu achei muito interessante, porque realmente a gente mostra a paternidade de Deus também com os exemplos, com né? certeza. Então, esses exemplos... E quando eu fui para lá, eu vi essa aldeia indígena conhecendo Jesus. Eu cheguei lá e eles já tinham conhecido Jesus. Que legal. Então, sabe aquela emoção de, uau, um dia vieram missionários aqui e hoje eles têm vida e vida eterna, sabe? Hoje eles falam com os olhos brilhando, sabe? Hoje existe uma pastora indígena lá que super empolgada para pregar o evangelho. Que legal. E então, isso para mim foi super impactante. Foi impactante também ver o trabalhar nessa questão de tradução bíblica, né? Porque eles não escreviam e não liam, né? Então,
Os missionários que estavam lá fizeram um trabalho de alfabetização. Eles tiveram que criar um alfabeto. Criaram um alfabeto, alfabetizaram os indígenas, traduziram a Bíblia e ano passado, foi final do ano passado, o Novo Testamento foi completamente traduzido. Nossa, depois que de legal. tantos anos, mas foi traduzido, sabe? Então foi bem impactante para mim esse momento, assim, e uma experiência, assim, que eu pude agir ali, né? Essas experiências de projetos de engenharia, né? Por quê? O primeiro projeto foi muito, muito lindo, assim. A gente fez um projeto de um quiosque. Um quiosque, né? Um quiosque. Então, a gente fez o projeto e fomos lá para a Amazônia também, na base de Lábrea. E esse quiosque, ele tinha ali a cobertura e era aberto. Por quê? Porque lá é muito quente. E eles precisavam de um local aberto para fazer discipulado, para receber os indígenas e tudo. Então, a gente fez lá o projeto do quiosque. E antes de ir, eu recebi uma palavra sobre aquele projeto, de que ali, naquele lugar, muitos indígenas iam conhecer Jesus de verdade, Certo. sabe? Genuinamente iam voltar para suas tribos com aquela mensagem. E eles próprios iam pregar. Então, a gente recebeu essa palavra, fomos lá, ajudamos, né, na construção, a gente foi em equipe. Aí, então, a gente foi lá, meteu a mão na massa mesmo. Sim. E foi muito incrível, assim, porque cada pregadinha, sabe? Do prego de verdade. Sim. Cada pregadinha, a gente pensava, nossa, esse lugar vai ser um lugar de bênção, sabe? Um lugar de salvação. Então, e hoje a gente vê fotos, os missionários lá são nossos amigos da base, grandes amigos. Eles mandam fotos pra gente de pessoas naquele lugar, Que sabe? legal. Sendo discipuladas, de adolescentes. Eles trabalham com adolescentes da cidade. Então, chegando lá e ficando naquele quiosque só pra brincar, sabe? De, sei lá, um Uno, alguma coisa assim. Que legal. E olha só, através de um projeto, né? De um projeto que parece simples, mas que abençoa aquela comunidade. Então, para mim, foi o primeiro que eu fiz em campo missionário e foi, assim, totalmente impactante, que foi aquele momento de, é verdade, eu posso usar a minha profissão em campo, sabe? Que legal. Ouvindo, né, as suas experiências e essa história aí impactante, né, desses missionários que traduziram, né, o Novo Testamento. Uau! A conclusão que a gente chega, né, Vanessa, e isso serve muito para mim também, é que cumprir o ID e zona de conforto, cumprir o ID e atender às próprias necessidades, ou pelo menos ter isso como prioridade, não combinam, né? Não mesmo. Porque não é mais nós, é Cristo vivendo em nós, né? Então, é uma vida assim de... E é uma vida de alegria. Não é de tristeza não viver no conforto, é de muita alegria, porque é de saber que eu tô levando vida, sabe? Porque o conforto é simplesmente eu tenho a vida, Sim, só. Exato. E eu não levo. Isso é o conforto. Que legal. Beleza, tá bom. Só que você sair da sua zona de conforto é você ter essa alegria de glória a Deus através da minha vida também. Minha vida, algo tão pequeno, mas que Deus ama. E que através da minha vida, o amor do Senhor pode ser levado para outras pessoas, sabe? Isso é muito, muito incrível. E não é um caminho fácil, mas é um caminho em que o Senhor ele vai fortalecendo, sabe? Todos os dias, tanto no sentido financeiro, como no sentido espiritual e emocional também, né? A gente tem que sempre lembrar de orar pelos missionários nesse sentido, porque, por exemplo, quando o missionário, antes de ele ir, ele está muito empolgado, né? Então, nossa, eu vou fazer isso, tá com vários projetos para aquela comunidade. Então, quando ele chega lá, existem sim muitas dificuldades, né? Porque são pessoas. Sim. Então, existem essas dificuldades. Então, a gente precisa sempre estar em intercessão. Sim, a gente tem que fazer as ofertas missionárias, mas em intercessão. Lembrar de sempre orar pelos missionários. Tanto os que não conhecem, ou os que conhecem. Mas orar por eles para que eles sejam fortalecidos, sabe? Para que eles não se desanimem, assim. Porque em campo pode existir essa dificuldade, Sim, né? Com certeza. Vanessa, batemos aqui um bom papo aqui, né? Queremos mais uma vez agradecer, né, a sua presença aqui.
uau, eu vou falar a verdade para você, para mim foi muito inspirador, né? Glória a Deus. Você ouvir histórias assim e ter novamente trazido à memória o chamado de todo cristão, né? Glória a Deus. Obrigado mesmo pela sua presença. E antes de nós encerrarmos, então, deixa uma palavra pro pessoal aí. A palavra. Bom, a palavra que eu deixo é de realmente olhar para o Senhor, olhar para Jesus e nos olhos dele a gente vê um amor por nações. Sabe? Quando a gente olha os olhos do Senhor, a gente vê um amor por nações. E isso, para mim, sempre vai ser emocionante pensar. Porque ele morreu numa cruz pelo mundo, por todos nós, sabe? Então, acho que a minha mensagem para a igreja é de realmente estar andando como um cristão e não um impostor, sabe? Então, se você tem uma vocação, se isso queima no seu coração, se prepare, sabe? E vá. E mesmo que você não tenha a vocação de ir, mas esteja em oração, sabe? Porque o queimar no nosso coração precisa estar, o queimar de vidas. Isso é para todo mundo. Então, de estar em oração, de ajudar financeiramente as bases, os missionários que vão, sabe? E que a igreja ela possa sempre andar com esse amor no coração, assim, um amor de vidas sendo salvas, independente do local geográfico, sabe? Então, olhar para cá, olhar para a Judéia, para Samaria e para os confins, né? E de ter esse despertar, assim. Acho que essa sempre vai ser a mensagem. Legal. Se eu puder falar para todo mundo. Desperta, igreja, e vamos pregar o evangelho. Joia. Tanto porque é um assunto muito urgente, né? Precisamos desse senso de urgência, com certeza. Porque Jesus está voltando, né? Legal. Amém. Amém. Vanessa, mais uma vez, obrigado, viu? Que Deus continue te abençoando, né? Amém. Que o Espírito Santo continue aquecendo esse coração, né? Essa paixão por vidas, né? E que você seja o canal de Deus. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, a nossa intercessão. Que você continue sendo um canal de Deus, né? Sobre a vida de muitas e muitas pessoas, tá? Amém. Deus abençoe. Gente, obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Que Deus abençoe vocês também. Mais uma vez, encorajamos vocês a compartilharem, né, esse bate-papo com quantas pessoas forem possível, né? Para que isso que foi lançado aqui, semeado aqui, né, possa chegar no coração de muitas e muitas pessoas também. Amém. Deus abençoe e um grande abraço a todos. Amém.